esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso. Podemos nos assentar e cantemos. Espírito Santo, vinde orar em mim. Pedido do fundo do coração. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Pedindo, incendeia, Senhor, incendeia a minha alma, incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Meus amados irmãos, eu digo para vocês que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que nós estamos guardando e onde nós estamos guardando, levando em consideração a primeira leitura do profeta Jeremias, que pede para levar um cinto e colocar perto do Eufrate, do rio Eufrate, dentro de uma fenda de pedras, e depois pede para, mais uma vez, ele ir até lá, procurar um tempo depois, e ele vai e encontra aquele cinto que ele guardou, e estava como? Você se lembra da primeira leitura? Estava? Pode falar alto. Como é que estava o cinto? Estava podre, estragado, porque guardou no lugar. Eufrates é um rio, perto do rio, e é claro que poderia realmente estragar, mas o Senhor disse aquilo para fazer com que o profeta entenda, para dizer para o povo que assim é também aqueles que escutam a palavra de Deus e de certa forma não dá o seu verdadeiro valor. É como se colocasse distante, sem querer trazer para si. O que acontece? Se estraga. E nós temos que ter muito cuidado, todos nós, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo,
que nós estamos fazendo daquilo que é importante para nós, colocando distante, para trazer para a minha vida, para a sua vida, valores que de verdade eles não vai fazer com que nós tenhamos a vida em Deus. Hoje, nessa missa dedicada às famílias, nós precisamos ter muito cuidado, sobretudo as famílias. Cuidado com o que se está guardando dentro de casa. Porque o que você pode estar guardando dentro de casa pode apodrecer. O que está deixando na sua casa entrar pode estragar a sua família. O que, padre? Por exemplo, as ideias errôneas que o mundo aí está oferecendo, a cultura que o Papa vai falar, a cultura do descartável, e em vez de vivermos a cultura do encontro, estamos vivendo uma cultura do descartável, porque tudo é muito fácil se desfazer, e nós estamos envolvidos nesse sistema, pelo próprio sistema capitalista, que facilita nós trocarmos as coisas com tanta rapidez. Você compra uma coisa hoje, amanhã já tem que trocar, tem que comprar outro, porque não é como antigamente. Hoje, conversando com um amigo, ele dizia assim: padre, no meu tempo, quando um sapato dava um problema, a gente levava para o sapateiro consertar. Hoje é muito difícil. Hoje compra-se outro sapato. E eu dizia para ele: é verdade, mas por quê? Porque hoje a qualidade é frágil, é para usar e logo descartar, não dá para consertar. Não dá mais para consertar. E nós entramos nesse sistema de tudo, aqui eu uso isso aqui, sinto necessidade de outro, porque surgiu um novo modelo, uma nova forma, e isso vai entrando na nossa cabeça, vai entrando na nossa vida, tudo é muito sutil e inconsciente, e começamos a fazer isso também com as pessoas. Começamos a usar as pessoas como se fossem coisas descartáveis. E é o que está acontecendo também com as famílias. Porque com tanta facilidade hoje as famílias se desfazem tão rápido. É porque não tem a graça do matrimônio? É porque Deus não derramou a bênção? Nós não podemos chegar a errar a tal ponto de ter essa ideia, porque quando Deus ele concede a graça sacramentalmente, ali existe a graça para sempre. Mas por que acontece isso? Porque estamos fazendo com que o outro seja também esse descartável. Ah, não está me servindo. Eu só fico com o outro se me servir. Eu só fico com aquela pessoa se aquela pessoa me fizer algum bem, exteriormente falando. E ninguém quer ir se fazer, ou até mesmo ninguém quer se sacrificar pelo outro, pelo bem do outro. Então, cada um no seu mundinho, cada um da sua forma, vai vivendo, vai conduzindo e se separando, se afastando, ficando distante da graça de Deus. Temos que ter muito cuidado para não acontecer isso como nós ouvimos na primeira leitura. O que é que eu estou guardando e onde eu estou guardando as coisas e o que é que eu estou guardando. Veja o evangelho de hoje para nós. Jesus que fala em parábolas. Ele diz o seguinte: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. É como um grão de mostarda, menor de todas as sementes. Eu não sei se você já viu um grão de mostarda. Parece um grão de areia. É como um grãozinho de areia, muito pequena, é a menor das sementes. Mas o homem planta no seu campo, ele precisa, para plantar, tem todo o preparo do terreno, e preparar um terreno para um plantio requer sacrifício, não é de qualquer forma que se planta, tem que preparar, tem que adubar, nem todo o terreno dá para aquele determinada semente, então tem que cuidar exatamente,
E assim, eu digo para vocês, para as famílias, é na nossa casa. As sementes que vamos plantando, a menor das sementes, ela pode se tornar a maior de todas as plantas. Para as famílias, aquilo que eu falava no início, aquilo que você está plantando dentro de casa, coisas pequenas, às vezes um olhar de forma errada para o outro, uma palavra pequena que seja o suficiente de machucar o outro, um olhar de certa forma não de caridade, não de misericórdia, é o suficiente para que esse sentimento e essa pequena semente comece a brotar no coração do outro, e ele vai crescendo, de repente o outro se torna aquele meu inimigo, até mesmo dentro de casa, porque não consegue mais amar, porque foi plantado coisas pequenininhas. Claro que o contexto bíblico aqui, o Senhor está falando do reino dos céus, que Ele faz do nada grandes coisas. Ele que saiu anunciando com apenas 12 apóstolos, o mundo inteiro foi incendiado por esse amor. Mas eu quero levar você a fazer uma reflexão daquilo que é pequeno que pode se tornar grande, como essa pequena semente na nossa casa, na nossa vida. Aquilo que você está, por pequeno que seja, está fazendo com que se torne grande na vida do outro. Famílias que dizem assim, que chegam a se separar e dizem assim, como muitos já atendi: padre, não dá mais, eu não consigo, porque não é possível, não tem mais jeito. Aí eu pergunto, mas por quê? Aí conta um fato, às vezes é o último fato, e fato até, falando e escutando, chegamos a dizer, não, realmente você tem até razão de estar pensando dessa forma, mas como gerou e como se chegou a isso? Foi porque começou com coisas muito pequenas, com coisas pequenininhas, e cuidado, meus irmãos, com essas pequenininhas palavras, que nós às vezes estamos plantando no coração do outro, e isso fazendo crescer algo tão grande, ao ponto de me separar do irmão, me separar do filho, o filho se separar da mãe, os esposos se separarem. E é verdade que uma palavra, ela é suficiente para isso, para fazer com que se aconteça até um grande estrago na nossa casa. E Jesus continua dizendo: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Vemos outra realidade daquilo que é pequeno e pode se tornar grande. As pessoas que entendem, que sabem fazer bolo, sabem que tem que colocar uma quantidade certa de fermento, não é? Antes de vir para cá, eu meditando nesse evangelho, eu perguntei a menina que trabalha lá conosco, qual a quantidade correta e o que acontece quando não coloca o fermento no bolo. Algumas pessoas sabem. Ou então quando coloca por excesso. E eu me lembrei que na época dos meus estudos no seminário, todos os sábados, eu e outros seminaristas ficávamos responsáveis pelo café da manhã. E a minha função no sábado era fazer o bolo. Ele fazia outras coisas e eu fazia o bolo. Mas só que, gente, eu digo para vocês que eu seguia tudo como estava ali escrito, a quantidade certinho. Eu digo para vocês com toda sinceridade, até para bater o tempo, mais ou menos eu seguia a risca, mas o bolo não prestava. Eu não sei por que isso acontecia. Todas as vezes, até isso era todos os sábados. E Luiz, ele dizia, mas é assim que faz, e por que eu faço não dá, e por que quando eu faço dá certo? Olha, eu fiz com ele,
Eu coloquei a quantidade, tal, mas nunca dava certo. Teve um dia que eu disse, não, dessa vez vai dar certo. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir fazer um bolo bom, não é possível. E fiz tudinho direitinho, coloquei naquelas marcas quadradas grandes, coloquei no forno. No outro dia, deixei lá no tempo, vi que estava mais ou menos, desliguei o forno para no outro dia tirar. Só que ele chegou primeiro do que eu, e quando abriu e tirou o bolo, aí quando eu cheguei no refeitório, ele disse, olhe o seu bolo, está parecendo sabe com o quê? Eu disse, com o quê? Aí ele pegou, tirou, ele conseguiu tirar direitinho assim, saiu na forma quadrada, e levantou ele assim, parecia uma tábua em pé. Levantou e disse assim, porque meu nome é Moisés, né? Sou padre Moisés. Ele disse, isso aqui não é as tábuas da lei não, mas isso aqui é uma tábua de bolo. Eu disse, eu desisto de fazer bolo. Então eu prefiro ficar lavando no banheiro no sábado de manhã mesmo, lá da casa. Para dizer que algo que é tão pequeno, ela pode se tornar um estrago. É preciso saber colocar, dizer, falar no tempo certo, na hora certa. Nem todas as vezes que nós, mesmo com a razão, é o momento correto de dizer para o outro que ele está errado, mesmo com razão. Tem a hora certa. Porque nós pensando às vezes na razão, queremos mostrar logo o defeito do outro e já chegamos apontando o defeito, e às vezes porque está com razão, então diz o que quer, fala o que quer, e termina não ajudando, até atrapalhando a situação. São coisas pequenas, e que de verdade é preciso levar em consideração. O Papa Francisco, numa das vezes que se reuniu com a família, no ano passado, ele disse que algo muito interessante para as famílias, para os casais. Ele disse que existem 3 palavrinhas mágicas para os casais e para as famílias, e que serve para nós. Tão simples. O que é? Ele vai dizer: pedir licença, obrigado e desculpas. Veja como é interessante. Tão simples. A gente pensa que ele vai dar um grande discurso, palavra do Papa para as famílias, um grande discurso de meia hora. Ele diz 3 palavras mágicas. O termo mágico é para dizer assim que essa palavra ela até transforma, mas que é importantíssimo. Pedir licença para não invadir a limitação do outro, não é porque na família, porque se está junto, tem que ser mal educado, chega, faz o que quer, na hora que quer, e isso machuca o irmão, isso machuca a esposa, machuca o esposo. Palavras tão simples, pedir licença, obrigado, coisa tão simples, mas em casa não existe mais isso, como se a esposa de manhã tem a obrigação de fazer o café da manhã do esposo, sim, dos filhos, sim, mas por que não diz um obrigado? Obrigado pelo café da manhã, estava tão gostoso. Ou então pode dizer assim, olha, eu sei que você se esforçou muito, só está um pouco frio, mas quem sabe da próxima vez, mas eu agradeço, obrigado. Mas isso não acontece. Quando deveria dizer obrigado, não diz, e quando encontra um erro, começa a falar mal. Não é? São realidades que acontecem. Eu não sei se isso acontece na sua casa, mas a gente escuta muito isso por aí. E outra palavra é desculpas. Gente, por conta disso, muitos corações se fecham, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós trazemos dentro de nós algum sentimento que nos leva a agir de forma indiferente com o outro,
pelas experiências, pelas decepções, enfim, por tantas outras coisas. Mas pedir desculpas é muito importante para o outro. São palavras simples, mas que na família e na casa ela faz um grande efeito. É como essa pequena quantidade de fermento no bolo que é preciso para fazer crescer. Coisas tão simples. Aqui tem muitos casais? Sim ou não? Levanta a mão os casais que aqui estão. Eu quero que fique de pé só os casais que estão aqui. Mesmo quem é casado, mas não está o esposo ou a esposa, fica sentado. Só os casais que estão, os dois, aqui. Fica de pé. Você vai olhar, cada um vai olhar para o outro. O esposo vai olhar para um de frente para o outro. E você que está em casa, que está nos acompanhando, você que está aqui, vai também vivenciar esse momento. E vai dizer para o outro: hoje, eu quero te pedir desculpas por todas as vezes que eu não reconheci a grandeza de Deus através de você na minha vida. Eu quero pedir desculpas. Me perdoe. Eu quero ser uma pessoa nova. Me ajude. E diga assim: eu perdoo pelas vezes. Aí você pode até lembrar dos momentos que ela deixou de fazer o café da manhã, ou que não fez bem, não é? Ou que deveria ter feito, esqueceu do dia do aniversário, não é? Isso acontece muito. Peça, dê o perdão e as desculpas. Diga: eu lhe perdoo por isso. Nós precisamos recomeçar, para que, na graça de Deus, os nossos filhos também recebam essa experiência da simplicidade nas pequenas coisas, mas que faz grande diferença. Agora, eu pedi que todos fiquem de pé agora. E todos que estiverem de pé, põem a mão no coração. E eu quero convidar você, nesse momento, você também que nos acompanha em casa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que nós estamos rezando pelas famílias. Eu quero convidar você, com seus olhos fechados, a lembrar e a pensar na sua família. A pensar no seu pai, na sua mãe, no esposo, na esposa, nos filhos. E como essa pequena semente que torna algo muito grande. Nós queremos dizer para Deus hoje, com a mão no coração, repetindo comigo, diga: meu Senhor, meu Deus, eu hoje quero renovar o meu amor por Ti. O meu amor por Ti. E assim, quero renovar o meu amor pela minha família. Pela minha família. Conceda-me a graça, Senhor. Conceda-me a graça, Senhor. De perdoar. De perdoar. De recomeçar. De recomeçar. De refazer. De refazer. De entender até mesmo os limites. De entender até mesmo os limites. Mas eu quero, Senhor. Mas eu quero, Senhor. Porque é uma graça Tua. Porque é uma graça Tua. A família que Tu me deste. A família que Tu me deste. As pessoas que trouxestes para mim. As pessoas que trouxestes para mim. E assim, meus irmãos, você vai pensando em cada um. Você vai falando até o nome dos seus filhos, do seu esposo, diz o nome do seu esposo, diz o nome da sua esposa, diz o nome de cada uma das pessoas que é da sua casa, daqueles relacionamentos que foram desfeitos por pequenas coisas, mas hoje o orgulho tomou conta do coração, como aquela pequena semente foi crescendo, 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 e hoje você não consegue mais enxergar nada de bom,
você não consegue mais enxergar nada que aproveite, só vê os defeitos, só vê aquilo que para você é como se fosse uma obrigação do outro trazer. Peçamos ao Senhor a graça nesta tarde, que Deus venha tocar profundamente no seu coração, para ver a sua família como uma família que Deus escolheu para você. A família que você tem é a família que Deus escolheu. E todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Cada filho que Deus te concedeu são dons de Deus para você. E precisamos trazê-los para o coração de Deus, para assim a família ser refeita, para assim a família ser renovada. Renova, Jesus. Renova cada família. Renova cada casa, Senhor. Renova cada lar, Jesus. Toca profundamente nos corações aqui feridos por palavras. Eu sinto no meu coração que muitos corações eram feridos por palavras. Palavras que colocaram tão para baixo. Palavras que disse que você era não necessário na vida de alguém tão importante que você trouxe no seu coração. Tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantas decepções das pessoas que você amava, e chegou até a pensar: mas o meu filho que tanto eu amei, que tanto eu amo, fez isso comigo. E rejeitou o filho, como se não fizesse mais parte, sendo o seu filho. Famílias que se desfizeram completamente por pequenas coisas, pequenas palavras. Vem refazer, Senhor, nesta tarde. Refaz as famílias, refaz os casais. Dai a graça àqueles que não reconhecem que precisa mudar. Eu sinto isso no meu coração, que é você que precisa mudar, não é o outro, mas é você mesmo que tem que mudar de atitude. É você que tem que pedir a Deus essa graça de ser uma pessoa nova, para poder perdoar, para poder amar. Toca, Jesus. Toca no fundo dos corações de cada um dos teus filhos aqui. Toca nas famílias. Toca. Sinto que muitos filhos que guardaram a mágoa profunda do pai e da mãe, irmãos que se intrigam, refaz, Senhor, e renova nesta tarde. Refaz e transforma todas as coisas. Nós te pedimos e vamos cantar, pedindo que o Espírito Santo, como em oração, venha nos auxiliar nesta tarde. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar. Levanta as suas mãos para o alto e diga assim: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem em meu auxílio. Vem em meu auxílio. Vem auxílio da minha família. Vem auxílio da minha família. Vede a minha casa, Senhor. Vede a minha casa. Que parece que está tudo caindo. Que parece que está tudo se caindo. desmoronando. Se desmoronando. Eu te peço, Jesus. Eu te peço. Levanta pela ação do teu Espírito. Levanta pela ação do teu Espírito. A minha casa. A minha casa. A minha família. A minha família. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Renova, Jesus. Renova, Senhor. Vamos cantar. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em... Pedindo Espírito, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito. Só as mulheres, e me faz nova. E me faz nova. Isso. Toda Peça do nova, fundo do coração. renovada em Deus quer Jesus. derramar o seu E novo me em nós. faz nova, toda nova, renovada em Jesus.
Espírito Santo, ergue os braços e peça, mulher. Santo, mãe, peça. Espírito Santo, vem, esposa. Santo, vem, Espírito. Pegue na mão do seu irmão, levante. de Levanta a mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão e levanta. E diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego Eu entrego a minha casa, a minha casa, a minha família, a minha família aos teus cuidados. aos teus cuidados. Não permita, Senhor, não permita, Senhor, que o inimigo que o inimigo se desfaça, se desfaça, que o inimigo que o inimigo lance suas armadilhas lance suas armadilhas sobre nós, sobre nós, mas liberta-nos, Senhor, mas Mas liberta liberta-nos, Senhor, de toda a semente do mal de toda a semente do que mal tem crescido no nosso meio, que tem crescido no nosso e liberta-nos, Senhor, meio, e liberta-nos para o amor, para a misericórdia, para o perdão. para o perdão. Renova-nos, Senhor, e faz-nos novo, faz-nos renovado. renovado. Amém. Para terminar aí, vamos cantar e faz novo. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!